Oi, turma, bom dia. Estamos começando a nossa sétima lição, né? Nossa sétima aula. Trabalhamos na nossa última aula, que já tem um tempinho. Passamos um período sem as nossas aulas. Eu precisei ir ao Brasil e perdi um pouco aqui o fluxo da nossa programação, mas a gente trabalhou, se vocês lembrarem, o domínio inconsciente do medo, ok? Hoje, o nosso desafio é começar a ampliar a consciência ainda sobre esse medo, mas trabalhar esse medo por trás dos conflitos. O que que eu quero dizer? Todas as vezes que eu tenho um conflito, por trás desse conflito tem um medo. Você acredita nisso? Faz sentido para você? Se faz ou se não faz, vamos continuar estudando para a gente poder ganhar um pouco mais de consciência sobre isso e somente a partir daí poder passar a ter uma nova postura perante os conflitos que nos convidam todos os dias da nossa vida ao crescimento. Então vamos lá, né? A gente falou na última aula que habitamos, né, neste mundo e vivemos a nossa vida, e eu pedi para vocês imaginarem como se essa nossa vida pudesse ser representada por um fio, né? Que todas as vezes que nós enfrentamos a nossa vida dentro desse nosso fio que nos foi dado de presente para a nossa existência, né? Todas as vezes que eu enfrento a minha vida com consciência, com capacidade, né? Ou seja, com confiança, eu estou andando na direção do crescimento, sempre na direção do amor, na direção da saúde. Quando eu não sigo esse fluxo, porque na verdade é um fluxo que nos leva praticamente, não é que você, na verdade, precisa fazer força para ir nesse fluxo, você só vai. Só que nós ligamos o freio, né? Então, imagina que você tem ali, você está no seu carro e você está numa pista segura, né? Que tem uma facilidade para o seu carro, se você deixar ele ali no ponto morto, ele vai descendo sozinho, né? Imagina aí, ele vai descendo sozinho, tá tudo seguro, não tem nenhum perigo. E você não faz força nenhuma, você não precisa da força do motor, você não precisa que ninguém empurre, porque aquela pista ali que você vive, ela é completamente adequada para o seu processo. Mas o que que acontece quando você vê aquele carro se movendo sozinho, parece tão estranho, e aí você faz o quê? Mete o pé no freio. Então aí a gente vai para o outro lado, né? A gente não consegue mais seguir o fluxo, a gente fica preso nos nossos medos. Afinal, foi com medo que eu meti o pé no freio, não foi? Então hoje nós vamos falar sobre essa linha, vamos tentar entender mais o que danado é o medo, né? Essa insegurança psicológica por trás dos nossos conflitos. Vamos comigo? Bora lá. Então, gente, tudo que acontece na tua vida, tá? Na nossa vida, tem um para quê. É um convite ao crescimento, é um convite. Por isso, muitas vezes chegam situações difíceis, que são os nossos desafios. Se eu tenho um desafio para o qual eu não me sinto pronta ou pronto, o que que acontece? Aquilo ali se torna um conflito, né? Uma coisa que eu não consigo ir além, que eu desejo ir além, mas que o medo me puxa para trás. Então, estamos presos em diversos conflitos nas nossas vidas. Eu quero convidar vocês a pensar sobre isso. Então, quantos conflitos, tá? Mais uma vez, convido a vocês, se possível, fecharem os olhos, porque falar, galera, é uma coisa um pouco superficial. Eu preciso aprender a sentir. Lembra que a gente está fazendo o nosso percurso baseado em aprender a ter a percepção? Então, essa percepção eu preciso sentir no meu corpo, eu preciso ter uma sensopercepção. Então, se eu penso em conflito, qual é o que que me vem em mente? Me vem uma dificuldade que eu tenho com a minha mãe, vem uma dificuldade que eu tenho com meus irmãos,
com meu pai, com o vizinho, no meu trabalho. Me vem que eu quero fazer algo, mas eu não consigo. Então veja, tudo aquilo que está lhe incomodando pode ser a base de um conflito. E você precisa sentir. Eu botei a pergunta quantos, né? Só para a gente ter uma dimensão de que não são poucos, ok? Eu tenho conflito com dinheiro, eu tenho conflito com questões com os meus filhos, eu tenho, enfim, com o meu companheiro. Então, assim, não são poucas as situações em que nós ainda não temos maturidade de lidar. A questão é, eu estou pensando sobre elas ou eu estou deixando que elas fiquem na inconsciência, sem entrar em contato com elas, porque eu tenho tanto medo que eu prefiro fazer de conta que elas não existem. Então, gente, primeira coisa da nossa aula, tenta sentir, tá? Pensar não, tenta sentir esses conflitos que você enfrenta, essas situações difíceis. E aí, concentrando na nossa aula, o que a gente precisa aprender, aquela linha que eu estou falando para vocês desde a aula passada, né? Ó, o amor, confiança, quando a gente vai fluindo, né? Nosso carro vai descendo ali sem precisar de nada. Então, todas as vezes que eu estou aqui, eu estou agindo por um ego saudável, vinculado ao meu eu verdadeiro. Esse meu eu aqui, não é que ele não vai enfrentar desafios, ele vai vencer os desafios, entendem? Não saiam da ilusão de que a pessoa saudável não enfrenta dificuldade. A pessoa saudável vence as dificuldades. Então, saiam dessa postura infantil de querer uma vidinha boa, sem problema, sem conflito, porque isso vai te dar só frustração, dor de cabeça, e você vai ficar se sentindo uma pessoa não privilegiada. Por quê? Porque está acreditando numa mentira. Então, não existe isso. Existe que as pessoas que estão no fluxo da confiança estão desenvolvendo a saúde, tá? Porque ego saudável no nosso nível, só Jesus, né? Então, mas nós estamos desenvolvendo essa saúde psicológica. Então, nós vamos crescendo. A realidade não me para, a realidade me ajuda a crescer, a melhorar. Eu posso errar, posso, não tenho nenhum problema de errar, porque eu, com aquele meu erro, transformo em aprendizado. Então, eu tenho autoconfiança, eu tenho condição, capacidade de enfrentar aquilo que vem na minha frente. Esse é o fluxo vinculado ao amor, à confiança, tá? Só que a maioria das situações difíceis que se apresentam, que eu estou chamando aqui de conflito, né? Sofrimento, vocês vão mudando aí o nome que vocês quiserem, que para mim não é importante. Sofrimento, dor, tá? Procura isso aqui. Esse pontinho negro aqui, esse pontinho preto na tela. Então, como eu não tenho confiança, vamos lá. Eu desejo muito mudar a minha vida, né? Gênio da lâmpada, gênio. Tenho 3 pedidos para lhe fazer. Hã? Então, eu quero transformar a minha vida. Aí, tome o gênio lhe dá as condições para você transformar, né? Só que o que é que acontece? Na hora que você precisa transformar, aí você tem que enfrentar aquela linha ali. O que que você faz? Volta atrás. Não, gênio, não foi isso que eu pedi. Eu pedi já ela transformada. Eu não pedi para eu transformar, não, que dá muito trabalho. Então, formule bem seu pedido, né? E ache um gênio capaz. E vá procurar o danado desse gênio, que eu não sei onde é que ele está. Que o gênio interior que nós temos, ele é capaz, mas ele constrói com a força, essa força que flui. O que que acontece, gente? Tinha energia te puxando para você ser feliz. Tinha energia te puxando aqui no fluxo do amor. Você começa a pisar no freio. E quanto mais você pisa no freio, mais a situação vai ficando difícil. Óbvio, imagina um carro que eu piso no freio. Imagina você com a energia que está te puxando e você começa a se segurar. Tem desperdício de energia? Não tem. E não é pouco. Por quê? Porque você está inseguro. Então, essa é a atuação do nosso eu adoecido. Ele não confia em nada. Ele não sabe seguir ainda, porque ele não confia na vida, não confia em si mesmo e não acha que tem condições de desbravar o caminho que precisa. Então, de alguma forma, é mais fácil para ele não aceitar a realidade. Ele quer o gênio, né? Ou gênio, presta atenção, não foi isso que eu pedi. Ele culpa mais o gênio, não foi nem ele que não
Não soube formular a pergunta. Por quê? Porque esse ego é infantil. Se ele é infantil, ele culpa sempre os outros. A vida que é difícil, não sou eu que não sei enfrentar a vida. E aí ele vai perdendo a oportunidade de crescimento. Então eu quero que vocês fixem nessa nossa lição essa imagem e veja que ela também tem desdobramentos. Olha só. Imagina aí a sua cordinha, né? E os seus dois eus puxando um para um lado, outro para o outro, né? E você ali em conflito, diz, bora, não, não vou, né? Bora, não, não vou. Galera, isso é o conflito. É você, o seu eu interior querendo seguir um caminho e o seu eu superficial ainda imaturo dizendo nem a pau. Prefiro ficar sofrendo aqui do que ir passar por esse buraco. Não, vem, pula, tu consegue. Consigo não, vou ficar aqui. Eu prefiro ficar lascada aqui do que me arriscar a passar aquilo que para mim é impossível. Então, ele nem constrói a capacidade de passar, porque ele já decidiu que vai ficar no sofrimento mesmo, e ele não confia na outra parte dele. O problema é que do lado do amor, tá? Se a gente seguisse, ó, eu fico integrado, eu uno todas as minhas partes interiores, minha sombra, que é aquele aspecto mais difícil que, com o qual eu ainda não sei lidar, até meus medos, eles agora vêm para o lado de cá. Como eu disse a vocês, não é que não enfrenta dificuldade, é que usa a energia em ação para crescer. Então, no lugar desse sintoma de dor, de estagnação, de culpa, né, de revolta, de ilusão, que nos prendem às questões não resolvidas nas nossas vidas, em todos os níveis, tá? No biológico, no perinatal, no transpessoal. Então, em todos os níveis, eu deixaria, se eu conseguir, quando eu conseguir, eu saio da dor para um sintoma de bem-estar. Eu me responsabilizo. Rapaz, eu passei um montão de tempo sem pular, mas não é porque era grande o abismo, não. É porque eu não acreditava na força do meu salto. Não acreditava que eu podia dar esse salto. Então, veja, esse é um ego saudável. Ele cresce porque ele desenvolve. Ele não tinha capacidade de saltar, ele desenvolve. Ele vai construir um modo de saltar. Nem que ele tenha que construir minhas pernas não dão, mas ele inventa uma forma. Mas aquele obstáculo ele transpõe. Então, será que você está conseguindo fazer isso na sua vida? Por quê? Porque todos os seus desejos estão do lado de cá do amor. Eles estão ali, então se você não segue, você fica frustradíssimo, tá? Você se sente mal com essa situação. Por quê? Porque não consegue se libertar, né? Lembra das correntes lá na aula passada? Já tem um tempinho, quem não lembra, rever lá um pouquinho a aula. Então a gente precisa cuidar desse processo para poder entrar na libertação. Então, se você já consegue, ótimo. Mas se não, precisa descobrir. Aí vão ser as investigações mais profundas, né? Vi que tem um conflito, estou paralisado. Depois eu vou vendo que, na verdade, existe uma insegurança ali. Eu vou identificar essa insegurança, né? Umas alunas que, se assistirem a aula, vão lembrar que estou falando delas, né? Que tem medo de ser boa. Aí coloca uma máscara de rebelde. E quanto mais a gente diz, quanto você é boa, mais o ego diz, né? Não, eu não aceito, eu só faço mal aos outros, eu sou, né? Eu não presto. Esses pensamentos negativos, destrutivos. E ali, veja que na sombra não está o mal, na sombra está o bom. Porque aquela pessoa acredita que ser bom é perigoso, né? Às vezes na aula a gente investiga com o grupo, né? E afinal, qual seria o risco, o perigo de ser bom? O que que poderia estar em risco? Porque o bom é trouxa, porque o bom é enganado, porque o bom. Então, sem querer, você definiu que não pode ser bom, e aí você começa a construir uma máscara, né, daquilo que você não é. E o problema é esse, né? Ele distancia. Então, os conflitos estão ali escondidos nessa grande mentira. Nós vamos aos poucos, lembrem, né, que no começo vocês não têm ainda as ferramentas, mas vão começar a pensar sobre isso, a sentir. Será que faz sentido isso que Mirella está dizendo, tá? Então, gente, toda a vida que vocês estão do lado de lá dessa linha, ok? Vocês vão estar sempre vinculados a boas energias. Então, quando eu consigo seguir esse meu
esse meu instinto que se transforma em intuição, né, que vai a um estágio mais elevado, eu fico feliz, mesmo que as coisas sejam difíceis, eu fico feliz, eu fico alegre, eu fico grato, fico satisfeito, eu aceito. Minha sensação interior é de bem-estar, me sinto muito mais equilibrado, entusiasmado, positivo, tenho sensações de prazer todas as vezes que eu sigo aquilo que eu desejo. Eu me sinto completamente motivado a continuar, porque essa motivação me diz: uau, olha só o presente que você está recebendo, que energia gostosa. Isso vai me dando ânimo, eu vou me divertindo com o processo, eu vou tendo esperança. Isso me dá ânimo e ao mesmo tempo me dá calma. Então, veja, isso são emoções, né? A gente vai olhar o estudo das emoções, tem tantas emoções. Então, eu dividi em 2 blocos, tá? Esse aqui é o nosso bloco do amor. E o que eu estou dizendo a vocês é, presta atenção, se essa história de energia é verdadeira, se tu vai do lado de lá, tu já tens tudo. E se tu for pro outro lado, o que que acontece? E se tu for pro outro lado, o que que acontece? Vamos ver, vamos dar uma olhadinha? Energia da morte, que é a energia do medo, quais são? Eu fico triste, eu tenho vergonha de mim, eu fico angustiado com as coisas que me acontecem, eu me sinto culpado, eu estou constantemente arrependido do que eu faço, eu me decepciono com os outros e, obviamente, comigo mesmo. Qualquer situação que aconteça, seja ela da mais simples à mais complexa, me leva ao desespero. Me sinto desgostoso da vida e de mim mesmo. Quando me deparo com as situações da vida, daqueles desafios lá, aqueles conflitos me levam a um estresse com o qual eu não sei trabalhar. Isso me deixa absolutamente frustrado, porque é como se eu não conseguisse crescer na minha vida. Aí essa frustração vai me dando uma raiva, uma ira, um nojo de mim, um nojo dos outros, uma raiva do mundo. E esse sentimento vai me deixando tão preocupado, porque eu não sei lidar com essa raiva, com esse rancor interior. E isso tudo, essa energia que eu estou tentando segurar faz tempo, né? Me dá um cansaço, né? Eu tô ficando rancoroso porque eu não esqueço nada que passou comigo, não consigo ir avante, tô só preso aqui atrás, tô só preso do lado de cada corda. E aí eu começo a ter inveja de quem tá do lado de lá, inveja de quem conseguiu ver, isso me deixa muito nervoso. Isso afeta toda a minha vida. Olha só, olha só quanta coisa em poucas palavras. Então, tentem sentir, né? Os momentos em que vocês estão do lado de cá ou do lado de lá desta linha que eu estou apresentando para vocês, onde atua uma força. E essa força, quando flui, é amor. Quando nós não a deixamos fluir, se transforma em medo. Quando ela flui, ela é crescimento. Quando ela não flui, ela é estagnação. Vamos pensar sobre isso? Então, essa nossa aula é para que você mergulhe nessas reflexões e olhe onde é que você está preso a esse movimento ou aqueles sentimentos ali, aquelas emoções adoecidas, ou aquelas outras que parecem muito mais saudáveis, muito melhor se vincular a elas, né não? Ou o convite é muito mais gostoso, tá? Eu vou deixando por aqui essa nossa aula, porque quero que vocês realmente se aprofundem nessa possibilidade dessa energia que vai, que vem, que nós tem horas que estamos conseguindo, de repente a gente não consegue, depois a gente liga o herói vai, aí vem um desafio maior ainda e a gente volta atrás. Não tem problema, gente, essa é a jornada do herói, mas nós precisamos pelo menos começar a vê-las de frente, tá? Então, na nossa próxima aula, a gente olha outros desdobramentos desse conflito interior que nós temos e, por enquanto, olhem os seus conflitos, ok? Mireia, eu não quero, já estou a vida todinha fazendo de tudo para não olhar, né? Me ensinaram que eu tenho que dizer é obrigado, estou satisfeito, eu estou bem. Minha gente, se for mentira, é um problema, tá? É um problema. Então, vocês dizem obrigado e você diz obrigado, mas, meu Deus, como eu sou mal agradecido, certo? Eu não quero dizer obrigado, porque a nossa meta aqui é descobrir a verdade. Encontrareis a verdade, não é isso? E ela vos
libertará. Despertar da consciência é isso. Agora vamos olhar esses conflitos de frente, tá bom? Beijo, deixo nossa aula aqui. Espero que vocês mergulhem fundo e tenham muita confiança, se vinculem com o lado de lá. Porque às vezes a gente não olha para os conflitos que acha que não consegue lidar. Agora nós vamos olhar, porque nós vamos aprender a lidar com cada um deles. Olha só, que maravilha, tá bom? Beijo, fico por aqui. Boa aula, bons estudos, boas reflexões a todos.